Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, docente da disciplina Literatura Brasileira 2. Hoje vamos iniciar o módulo 3, que tem por título Literatura, Nacionalismo e Crítica Social. Hoje será explanada a unidade 1, Vislumbres da obra de Lima Barreto. Uma oportunidade que a gente tem de falar do Lima Barreto é também uma boa chance de relembrar o trabalho do Machado de Assis. Há muitas semelhanças entre as trajetórias artísticas de ambos. Os dois escritores nasceram no Rio de Janeiro. O Machado nasceu em 1839 e o Lima Barreto nasceu em 1881. Ambos viveram num período movimentado da história da cidade. Ambos eram mulatos, ambos perderam a mãe muito cedo e pelo mesmo motivo, né, que foi a doença de tuberculose. E ambos também tiveram uma trajetória no serviço público, né, no qual Machado de Assis chegou a desfrutar de altos cargos. Ambos tinham problemas de saúde bastante preocupantes. A gente relembra aqui, né, nessa oportunidade, que o Machado de Assis, além de ser epiléptico, né, ele também tinha problema de disartria, ou seja, ele também, vez por outra, né, gaguejava. O problema do Lima Barreto era um pouco pior, né, porque ele era um etilista, né, ou seja, ele era um alcoólatra, e também ele tinha problemas de doença mental. Justamente por isso, ele chegou até a ficar internado em clínicas, né, em alguns períodos da sua vida. Então, a trajetória de ambos tem esses elementos em comum, mas um traço distintivo bastante marcante foi a questão de que o Machado de Assis se casou, e ele se casou e permaneceu nesse estado até o final, né, da sua vida, lembrando que ele se casou com a irmã de um amigo, né, ele tinha um amigo cujo nome era o poeta Faustino Xavier de Novaes, e esse amigo tinha uma irmã, né, a Carolina, e assim que o seu amigo a apresentou para ele, eles começaram a conversar, e disso resultou um matrimônio que durou muito tempo. Inclusive, quando a gente lembra que quando o Machado perdeu a sua esposa, ele ficou muito triste, né? Chegou até a compor alguns poemas para tentar aliviar um pouco a sua dor. E o Lima Barreto, ele permaneceu celibatário por toda a vida. Então, esse traço distintivo, talvez, né, nos abra a oportunidade para pensar, né, que o casamento fez muito bem ao Machado de Assis. Então, a gente tem, né, também aí nessa linha comparativa, né, pessoal, a gente também pode fazer tentar fazer uma aproximação entre a trajetória literária do Machado e a do Lima Barreto. E nesse quesito, a gente lembra que o Machado de Assis foi bastante reconhecido em vida pela sua qualidade artística na escrita e também foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Já o Lima Barreto, ele não teve tanto êxito na sua carreira literária durante o período em que viveu, e quanto à Academia Brasileira de Letras, ele tentou ingressar, né, chegou a se candidatar 3 vezes, mas não teve sucesso, né? Então a gente tem, né? A gente inicia essa aula com essas aproximações, lembrando que ambos são escritores bastante reconhecidos na nossa historiografia literária. Agora, adentrando mais na perspectiva mesmo exclusiva do Lima Barreto, a gente precisa lembrar que ele nasceu 7 anos antes da abolição da escravidão no Brasil. E a sua obra tem uma grande preocupação em denunciar a questão racial no que se refere ao tratamento que as pessoas negras, que as pessoas pretas, né, vinham recebendo no período em que ele viveu. E também, né, ele se preocupou muito com o destino dessas populações negras no período que cobre o fim do Império e a Primeira República, certo? E a obra dele, ela foi bastante diversificada quanto aos gêneros, lembrando aqui que ele escreveu romances, escreveu contos, tem também o gênero epistolar, né? Os diários, as crônicas, as reportagens, já que ele era
ele escrevia para jornais também, né? E as peças teatrais. Foi uma obra bastante diversificada. E ele mesmo, em vida, se definia como um escritor militante. E ele teve a coragem de enfrentar assuntos polêmicos da sua época, como a atuação dos militares, as próprias questões do jornalismo, o feminicídio também ocupou uma das suas grandes preocupações. Ele abordou bastante nos seus textos a atuação dos políticos, né? Principalmente no que se refere às práticas da corrupção. E ele tinha uma grande mágoa, né, uma grande chateação, digamos assim, para com a República, porque a República, antes de se instaurarem a República, né, os políticos diziam que com essa mudança de governo haveria inclusão social. E quando a República emergiu, não foi nada disso que aconteceu. E isso trouxe um grande aborrecimento ao Lima Barreto, e ele denunciou essa questão nas suas obras literárias. Então, a gente vê, considerando aqui que eu estou me valendo dos estudos da Schwartz, né, Lilia Moritz Schwartz, que é uma grande estudiosa da obra do Lima Barreto, né, ela vai nos ensinar que a insatisfação do Lima Barreto para com o governo da Primeira República se deve ao fato de que os políticos, né, os políticos que trabalharam para que a República se instaurasse, eles prometeram igualdade social e, na verdade, né, o que se verificou foi a naturalização do sistema escravocrata. E então, por todos esses aborrecimentos do Lima Barreto, ele se dedicou a produzir uma literatura engajada, conforme a gente pode perceber no livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Nessa obra, o Lima Barreto vai denunciar a exclusão social experimentada pelos negros. E aí, há um trecho bastante interessante que eu selecionei para ler com vocês, que é um trecho em que fica bastante clara essa exclusão social que era praticada contra o negro, quando há uma situação em que um rapaz negro se aproxima de um balcão de uma pequena estação de trem e ele vai pedir um lanche. E o dono do estabelecimento, o dono daquela lanchonete, já chega o insultando, né? Dizendo assim, aqui não se rouba, fique sabendo. E não deu oportunidade nem mesmo do rapaz fazer o seu pedido do lanche desejado. Ao mesmo tempo, chegou um rapaz louro que foi prontamente atendido pelo dono do estabelecimento e pôde então comer o seu lanche tranquilamente, sem nenhum tipo de insulto. Então, trechos da obra do Lima Barreto, né, como esse acontecimento que eu relatei, ajudam bastante a demonstrar, né, como que estava funcionando a sociedade no período da Primeira República. A Lilia Schwartz também vai nos ensinar que o Lima Barreto foi um dos primeiros autores de literatura negra, tá? Isso porque a maior parte de seus personagens eram negros e as situações em que esses personagens sofriam um preconceito na sociedade também ficaram diversas vezes anotadas nos textos do Lima Barreto. Então, retornando aqui a alusão que eu fiz a esse trecho, né, do livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, a gente também tem a informação de que o protagonista, né, ou seja, o Isaías Caminha, é filho de uma mãe escravizada com um padre, tá? E nessa obra, né, a questão do racismo fica bem delineada, como eu já comentei. Há também a obra, né, a sua última obra, Clara dos Anjos, é uma obra muito interessante, porque
nela, o Lima Barreto vai demonstrar sua preocupação para com a condição da mulher negra naquela sociedade da Primeira República. Então, a gente vai ter a narração, né, de uma menina negra cheia de sonhos, que ela acaba ficando grávida e sendo direcionada à prostituição para que pudesse sobreviver. E a Lila Schwartz vai nos dizer que essa obra Clara dos Anjos, ela serve de metáfora para toda a nação. Ou seja, foi uma obra que servia para exemplificar o que estava acontecendo na sociedade, no Brasil inteiro, onde estivesse a população negra, né, esse risco de a mulher negra vir a sofrer essas situações era um risco bastante premente, né, um risco bastante, como podemos dizer assim, um risco bastante plausível de se tornar uma realidade. Então, a obra do Lima Barreto, né, tem todas essas nuances. A gente também pode mencionar que, quanto à escrita, o texto do Lima Barreto, né, tem uma escrita cursiva e a mais simples possível, né? Essas explanações, elas são do teórico Antônio Cândido, que a gente sempre usa nas aulas, né, como o nosso subsídio teórico para fazer as nossas ponderações. Então, nesse sentido, a escrita do Lima Barreto buscava um ritmo coloquial, buscava um ritmo próximo, né, do popular. A sua tendência mais natural era o comentário jornalístico e a apresentação pitoresca de costumes. E por causa dessa linguagem mais despojada, mais coloquial, essa linguagem mais prosaica, o que aconteceu foi que o Lima Barreto acabou sendo pouco lido em seu tempo, né? Na verdade, o desprezo que ele sofreu pela crítica literária da época e também pelo público não foi somente por ele ser negro, né? Não foi somente por isso. Teve também essa questão da linguagem, né? Que ele escolheu uma linguagem mais popular, mais próxima do popular, e isso acabou sendo mal visto pela crítica. E então, o que acontecia também, né? O Celso Pagnan vai nos ensinar que na época em que o Lima Barreto escrevia, existia um importante escritor e teórico chamado Afrânio Peixoto, que ele via na literatura uma espécie de sorriso da sociedade. Ou seja, o que estava em voga na época era escrever textos que não denunciassem as mazelas sociais, né? Textos que mostrassem somente coisas boas da sociedade, somente acontecimentos bonitos, somente acontecimentos que fossem, que não abordassem, né, as mazelas, as crueldades que aconteciam na sociedade. E aí o Lima Barreto vem na contramão de tudo isso, denunciando tudo que estava errado. E então, houve um contraste muito grande nesse sentido. E aí, pessoal, a obra do Lima Barreto acabou ficando relegada a segundo, terceiro plano. São informações aí que o Celso Pagnan, que é um teórico que vocês podem ter livre acesso, porque o seu texto, né, o seu livro está disponível na biblioteca digital da nossa universidade. Vocês vão poder ler lá mais detalhes, né, a respeito disso, a partir da página 224. Eu só coloquei aqui, eu só pontuei, né, de uma forma sucinta, esse tipo de discriminação que o Lima Barreto sofreu no que se refere por parte, né, dos críticos literários da época. E como eu dizia, né, os textos do Lima Barreto, eles são regidos pelo sarcasmo e dirigidos contra o pedantismo, a falsa ciência e as aparências hipócritas da ideologia oficial. E aí, pessoal, eu tenho aqui uma informação importante para compartilhar com vocês, que é um teórico chamado Regis de Moraes, que ele fez uma comparação brilhante entre o trabalho, né, e a vida do Lima Barreto
com um traço da mitologia. Eu vou explicar aqui brevemente para vocês. Na mitologia, pessoal, existe, né, o mito de Sísifo, né? E aí eu vou contar esse mito para vocês, e aí eu vou deixar bem delineado por que ele está relacionado com a vida, né, e a atuação artística do Lima Barreto. Bom, na mitologia, o Sísifo era um sujeito, digamos assim, que ele sempre conseguia dar a volta por cima em situações em que os seus inimigos o tentavam prejudicar. Inclusive, ele conseguiu enganar a morte por 2 situações. E então, ele vai vivendo uma vida dessa maneira, né, sempre conseguindo se sobressair perante as adversidades, perante os seus inimigos, mas chega um dado momento em que ele é penalizado. E então, por toda a eternidade, o Sísifo foi condenado a ficar rolando uma grande pedra de mármore até o alto de uma montanha, e ele tinha que rolar essa pedra usando as próprias mãos, não tinha nenhum tipo de ajuda de ninguém, não havia nenhum instrumento que ele pudesse usar para facilitar o seu trabalho. Era um trabalho manual mesmo, empurrar uma grande pedra de mármore até o cume de uma montanha, e quando ele estava quase alcançando o topo da montanha, uma força inexplicável aparecia e fazia com que a pedra rolasse novamente montanha abaixo. E ele tivesse que novamente fazer o mesmo trabalho, de rolar a pedra até o alto da montanha, e quando estivesse quase lá, a pedra rolava novamente para baixo. Então, esse foi o castigo que o Sísifo recebeu. E aí, por conta disso, surgiu a expressão trabalho de Sísifo, que quer dizer, quando uma pessoa faz um grande esforço para chegar ao sucesso, e quando está no caminho, ela cai no fracasso, né? As coisas não fluem, a pessoa não chega lá, como diz a expressão popular. Então, o Regis de Moraes fez uma comparação entre o mito de Sísifo e o trabalho, né, literário e a vida do Lima Barreto. E ele vai dizer, então, que o Lima Barreto fez um esforço gigantesco para fazer a sua literatura ser reconhecida, e ele não teve êxito, né? Ele morreu sem ser reconhecido devidamente em vida. Então, realmente, né, há uma lucidez, né, há uma lógica, né, nessa exposição, nessa ideia, nesse exemplo que o teórico Regis de Moraes nos traz. De fato, há algo em comum, há algo assim passível de concordarmos com ele. Mas eu penso assim, pessoal, cá para nós, que eu posso concordar em parte com o que o Regis de Moraes afirma, porque se o trabalho do Lima Barreto realmente tivesse sido perdido, nós não estaríamos agora, né, fazendo essa exposição, relembrando o trabalho desse artista, o talento desse escritor. Então, eu concordo em parte com o teórico Regis de Moraes, e eu faço questão de delinear que o trabalho do Lima Barreto não foi perdido, e com certeza nós, leitores da sua obra, vamos fazer isso, vamos fazer o trabalho dele ser reconhecido enquanto a gente puder, né? E vamos continuar propagando aí o talento desse grande escritor. E aí, pessoal, na sequência aqui, o que a gente pode delinear ainda, né? Que, fechando essa questão aí que o professor Antônio Cândido a gente tinha há pouco abordado, né? O Lima Barreto, né, segundo o Antônio Cândido, ficou na meia obscuridade, quer dizer, ele não foi totalmente, né, reconhecido. Mas ele era considerado, né, ele pode ser considerado um escritor de alta tensão crítica. Ele era um verdadeiro inconformado que se pôs voluntariamente à margem da sociedade dominante pela repulsa dos seus padrões. Ele poderia, né, o Antônio Cândido está querendo dizer aí nas entrelinhas, que o Lima Barreto, né, talvez, né, pudesse abordar outras temáticas nos seus textos,
mas voluntariamente, né, ele fez questão de denunciar aquela parcela da sociedade que estava sendo marginalizada, né, que seria a população negra. E o Lima Barreto, né, nos ensinamentos aí do Celso Pagnan, ele foi reconhecido devidamente quando emergiu, né, um movimento artístico do modernismo. Então, ele passou a ser relido, né, nesse momento nesse momento da historiografia literária brasileira, e então foi devidamente reconhecido como o grande escritor que é. E o Lima Barreto, ele usava a literatura como arma, com o objetivo de desnudar o mundo dos esquecidos, dos periféricos, daqueles para quem a sociedade pouco se voltava, tá? Esse era o objetivo do Lima Barreto com os seus textos. E o Lima Barreto, pessoal, eu acho interessante delinear que o Lima Barreto, ele foi muito influenciado pela literatura russa. Ele era um grande leitor dos escritores russos como Dostoiévski. E é interessante que na literatura russa existia o que se explana, entre aspas, né, como estética da sinceridade. E é a professora Maria Angélica Madeira. Maria Angélica Madeira é uma estudiosa da obra do Lima Barreto, e ela escreveu um texto chamado Lima Barreto e o Romance Russo. E lá ela vai explicar detalhadamente como que o Lima Barreto, né, ao se apropriar da literatura russa, ele se deixou influenciar pela estética da sinceridade. Eu vou deixar essa sugestão para vocês de leitura, para os que quiserem se aprofundar nesse assunto. Então, justamente por isso, o professor Antônio Cândido vai delinear, né, que para o Lima Barreto, a literatura deveria ter alguns requisitos indispensáveis. E o principal requisito era ser uma literatura sincera, tá? Isto é, uma literatura que transmitisse diretamente o sentimento e as ideias do escritor, e isso da maneira mais clara e simples possível. Outra questão é que, para o Lima Barreto, né, a literatura deveria dar destaque aos problemas humanos, né, aos problemas humanos em geral e aos problemas sociais em particular, procurando focalizar os que são fermento de drama, desajustamento e incompreensão. Então, o Antônio Cândido vai nos ensinar, então, que o Lima Barreto é um autor vivo e penetrante, detentor de uma inteligência voltada com lucidez para o desmascaramento da sociedade e para analisar as próprias emoções por meio de uma linguagem cheia de calor. No seu modo de entender, a literatura tem a missão de contribuir para libertar o homem e melhorar a sua convivência. E quando a gente menciona que o Lima Barreto tinha uma grande briga, né, digamos assim, com o que estava acontecendo na República, eu faço questão de mencionar uma crônica que o Lima Barreto elaborou, publicou, que foi a crônica que tem por título Feiras e Mafuás, tá? Foi publicada na Gazeta de Notícias no dia 28 de julho de 1921. E aí ele vai fazer menção, pessoal, a um acontecimento marcante da história do Brasil, que foi um grupo de manifestantes não concordou com a chegada da República. Então, a República, né, o governo da República, enviou soldados, e esse grupo de soldados invadiu, né, foi enfrentar esses revoltosos, e esse enfrentamento foi realizado com muita violência, chegando ao ponto
de mais de 50 revoltosos, mais de 50 manifestantes terem sido degolados. Então, esse enfrentamento extremamente violento e sanguinolento foi denunciado pelo Lima Barreto. E eu vou ler aqui um pequeno trecho dessa crônica, tá? No qual isso ficou registrado. O Lima Barreto escreveu assim: a República chegou austera e ríspida. Ela vinha armada com a política positiva de Conte e com os seus complementos, a saber, um sabre e uma carabina. Tá? Então, você vê que o Lima Barreto, a preocupação que ele tinha com a maneira como o governo republicano vinha conduzindo a sua administração do Brasil. E ele denunciava todos os aspectos, todos os erros, né, que a República vinha cometendo, não só essa questão da violência explícita, mas também e principalmente a questão da corrupção. O senso crítico do Lima Barreto leva o leitor a uma profunda reflexão sobre as relações sociais e de poder, né? Ele também, o Lima Barreto, se apoiava em um certo marxismo, né, e também um certo anarquismo. Mas, assim, esse tipo de diálogo, né, de aproximação que o Lima Barreto tinha com o marxismo e o anarquismo, era mais para fazer uma crítica ao governo republicano do que realmente uma crença que ele trouxesse consigo. Ele procurou criticar o nacionalismo ufanista e as estruturas burocráticas do governo federal que massacrava o indivíduo médio. E aí a gente vai chegar, né, na menção a um dos livros mais famosos do Lima Barreto, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado em 1915. Nesse livro, né, mais uma vez a gente vai perceber o quanto o Lima Barreto tinha uma visão negativa em relação às ilusões criadas em torno da chegada da República. Segundo Antônio Cândido, esse romance é uma sátira quase trágica dos equívocos do patriotismo, que o patriotismo foi bastante invocado naquela fase inicial da República, e nesse livro, né, será contada a destruição de um inofensivo idealista, que no caso é o personagem Policarpo Quaresma. Ele era um inofensivo idealista, né, que foi destruído pela realidade feia e mesquinha da política e dos fariseus. Eu vou explicar isso melhor nos próximos slides. O que acontece é que o Policarpo Quaresma, como você já deve ter devem lembrar, né, dos estudos do ensino médio, ou talvez alguma leitura feita voluntariamente, o Policarpo Quaresma era aquele personagem que tinha a crença de que o patriotismo só seria devidamente delineado se no Brasil, né, a língua nacional, né, se fosse o Tupi-Guarani, já que os nossos primeiros habitantes aqui eram índios, né, indígenas. Então, seria, por uma questão de coerência, né, no pensamento do Policarpo Quaresma, a língua nacional deveria ser o Tupi-Guarani. E ele também tinha o pensamento de que, quanto à alimentação, né, nós teríamos que também priorizar frutas e alimentos que seriam próprios do nosso solo e não importados, né, da Europa. Ele também considerava o violão, né, como um instrumento genuinamente brasileiro. Ele defendia que o ritmo que deveria marcar as nossas canções no Brasil deveria ser a modinha e não ritmos importados da Europa. Então, ele tinha vários pensamentos, pessoal, no sentido de procurar, né, procurar ficar o mais próximo do nacionalismo, do patriotismo.
E ele também defendia que as pessoas deveriam só comprar botas que fossem fabricadas no Brasil. Então, todas essas... A alimentação que eu falei para vocês, né? Ele era contra o petit pois, né? Ele acreditava que este produto alimentício deveria ser trocado pelo guando, que era uma erva da família das leguminosas, e, segundo ele, uma erva própria do nosso solo, né? Então, ele tinha várias ideias semelhantes a essa, né? Além dessas que eu estou dizendo para vocês. E então ele vai, né? Ele vai procurar defender essas ideias e então ele vai inclusive publicar isso, né? Ele vai chegar a publicar nos jornais boa parte das suas ideias. E ele acabou virando motivo de pilhéria, né? Virou motivo como diz, de riso, né? Motivo de piada para com as pessoas. E aconteceu que, nesse quesito, né? As pessoas achavam que era muito estranho, que ele tinha muitas ideias e manias que não tinham nada a ver. Então, nesse sentido, ele não deixa de ter algo de quixotesco, né? Lembrando aquele personagem Dom Quixote, da literatura espanhola, que era um personagem que via coisas que os outros não viam, né? Como quando ele foi combater moinhos, né? Moinhos de vento, como se fossem inimigos reais. Então, ele tem uma semelhança, né? O Policarpo Quaresma, segundo aí o Alfredo Bozzi, né? Tem algo de quixotesco, né? Tem algo de Dom Quixote, nesse sentido de ser um visionário, de ver coisas e ter percepções que outras pessoas não tinham. E o Alfredo Bozzi vai dizer que o Lima Barreto soube explorar muito bem os efeitos cômicos, né, que esse quixotismo acaba produzindo no enredo da obra. Então, pessoal, o que aconteceu foi que ele acabou sendo, né, perseguido, preso, né, esse personagem Policarpo Quaresma, ele passa por situações muito humilhantes por ter esse patriotismo aflorado. E nós temos também um outro teórico muito interessante que eu quero indicar para vocês, que é o Nicolau Shevchenko, que ele fez estudos bastante... ele se debruçou bastante em estudar o trabalho do Lima Barreto, e ele percebeu, né, que o Lima Barreto foi um dos escritores que mais criticaram a atuação da República, e ele não cansou de denunciar as mazelas do governo republicano. E existe, então, um livro do Nicolau Shevchenko, que tem por título Literatura como Missão. E tem lá, boa parte desse livro é dedicada a fazer as análises, né, da obra do Lima Barreto. E o Shevchenko vai nos ensinar que as sátiras do Lima Barreto, as sátiras mais concentradas e mais mordentes, vão aparecer no livro Numa e a Ninfa, O Triste Fim de Policarpo Quaresma e o livro Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. O Shevchenko também vai nos mostrar, né, que o governo republicano representava um quadro de traquibérnias de toda a ordem, envolvendo a concussão. Aqui vocês vão ler a relação de atos corruptos praticados na época, tá? Olha só, concussão, peculato, prevaricação, né? Mais exatamente, toda forma de prevaricação possível no conluio entre políticos, coronéis e plutocratas, tá? Então, essas eram algumas práticas de corrupção. Além disso, o que tinha de corrupção na época da época da República? Havia falcatruas, empreguismo, filhotismo, nepotismo, os desmandos mais incontidos, e ser político, né, era sinônimo de regalias e de dinheiro fácil, tá? Tudo isso deixava o Lima Barreto muito irritado. E, então, não por outros motivos, ele não se cansou de combater essas práticas, né?
e a arma que ele tinha, como já expusemos no decorrer da aula, era a sua literatura militante. As referências estão listadas aqui, né, nesses últimos 13 slides. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo bons estudos.